Agora sim, a gravação foi iniciada. Tá ok, obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Hoje, 1º de setembro de 2023, 8 horas e 47 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Dou saúdo a todos com bom dia também ao doutor Silvio e à doutora Bruna, que nos vem acompanhar aqui, fazendo sustentação oral pelos contribuintes. Iniciando o julgamento, eu vou passar a palavra ao doutor Walter. Vamos iniciar o julgamento pelo AIM 4.148.693, dígito 6, Leão Alimentos e Bebidas Limitada. O doutor Silvio está presente para fazer sustentação oral. Fica à vontade, doutor Walter. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Trata-se de recursos ordinários interpostos pela recorrente e pelos solidários contra a decisão de primeira instância que manteve integralmente o auto de infração. A única acusação é a seguinte: creditou-se indevidamente de ICMS em dezembro de 2018 devido ao lançamento em sua escrituração fiscal digital e transcrito na GIA outros créditos. Notificado a informar os fundamentos legais e fáticos para o lançamento, informou em um primeiro momento a tratar-se de créditos temporâneos de ICMS destacado em documento fiscal, relacionado à aquisição de partes e peças empregadas na reconstrução, reforma, atualização, conserto, etc., de máquinas e equipamentos do ativo imobilizado. Apresentou também planilha com todos os itens adquiridos e que foram objeto de crédito. Em um segundo momento, corrigiu sua primeira resposta, informando que se tratam de materiais intermediários no processo produtivo, e não de partes e peças do ativo imobilizado, que foi informado de forma equivocada em sua justificativa. Desta forma, o autuado foi novamente notificado a comprovar que as mercadorias listadas se enquadram na categoria de insumos de produção, conforme definição da decisão normativa CAT número 1. Em resposta, afirmou que se tratam de peças de almoxarifado técnico e seu uso está atrelado diretamente à manutenção do parque fabril da filial em questão, manutenção preventiva, corretiva, das capacidades regulatórias de segurança ocupacional e segurança de alimentos. Em análise à planilha apresentada pelo autuado, verificou-se tratar-se de mercadorias de uso e consumo do próprio estabelecimento, conforme demonstrativo juntado. As entradas ocorreram nos exercícios de 2014, 15 e 16, mas o imposto foi apurado em dezembro de 2018, quando o autuado lançou o crédito em sua escrituração fiscal digital. Essa é a acusação, presidente. Obrigado, doutor Silvio, fica à vontade. Desculpa. Obrigado, doutor Walter. Doutor Silvio, fica à vontade. Todos, alegria estar aqui novamente na Câmara. Doutor Walter, obrigado pelo relatório. Eu vou tentar ser breve aqui, em respeito até à sessão dos senhores. Os fatos acho que são simples, né? O doutor Walter indicou com clareza, o auto de infração também é claro nesse sentido. É um auto de infração lavrado em julho de 2022 por crédito indevido, sob a justificativa que são produtos, bens de uso e consumo, não dariam direito a crédito, né, pela limitação temporal da Lei Complementar 87 de 96. Em adição, e doutor Walter, e doutor Silvio, eu vou me antecipar já aqui, fazer a defesa dos solidários em conjunto, né, em prol do tempo. Os dois diretores da empresa, administradores da empresa, foram incluídos no polo passivo, que são o senhor Rubens e o senhor Di, com fundamento no artigo 10, inciso 13D da Lei 6374, que fala da responsabilidade solidária da pessoa natural que, na condição de sócio ou administrador, quando o estabelecimento da pessoa jurídica tiver sido irregularmente encerrado ou desativado. Esses são os fatos, basicamente. E daí, começando agora pelo recurso ordinário da empresa, senhores, de fato, e nisso aqui é importante deixar claro, houve um expediente de verificação fiscal para confirmar se o estabelecimento autuado estava ativo à época, né, da autuação, contemporânea autuação. Esse procedimento fiscal foi concluído no dia 27/6/2022, ou seja, antes da lavratura do auto de infração. O auto de infração é do dia 6/7 e a decretação de inaptidão do estabelecimento foi formalizada em 27/6/2022, retroagindo a 30/11/2020. Ou seja,
Isso, quando lavrou o auto de infração contra o estabelecimento autuado, ele já tinha conhecimento que esse estabelecimento estava inapto por ter sido baixado. Não foi baixado, e essa é justamente, né, para ser um pouco mais claro, é justamente a razão da inclusão dos administradores no polo passivo. A empresa realmente deixou de baixá-lo dentro dos 30 dias que prevê a legislação, e isso deu causa à decretação de inaptidão do estabelecimento. Porém, na visão aqui da defesa, com todo respeito à autoridade fiscal, à representação fiscal, na visão aqui da defesa, é estranho lavrar o auto de infração contra o estabelecimento que estava inapto no momento da lavratura do auto. Tá? Como você sabe, o ICMS é regido pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos. Os débitos e créditos são apurados individualmente em cada estabelecimento. É uma ficção, vamos dizer assim, porque a personalidade jurídica realmente não é do estabelecimento, mas ele manifesta a capacidade contributiva para exercer atos concernentes à materialidade do ICMS, como praticar operação de mercadoria, lançar débitos e apropriar créditos, né? Então, ainda que a personalidade jurídica da empresa ainda tivesse permanente, tivesse ainda existente e ainda esteja, entendemos que a data da lavratura do auto, sabendo que o estabelecimento já não estava operando, pela própria decretação da sua inaptidão em momento anterior à lavratura do auto de infração, o auto deveria ter sido lavrado contra aquele responsável por esse crédito tido por indevido. Isso daí não cabe a gente aqui dizer quem é essa pessoa, porque isso daí é uma atividade privativa da autoridade fiscal, mas a lei complementar diz que respondem solidariamente os outros estabelecimentos da pessoa jurídica, né? Então, o primeiro ponto de defesa aqui diz respeito a essa questão da lavratura contra o estabelecimento tido por inapto. A decisão de primeira instância, senhores, com devido respeito também ao julgador, fundamenta tal procedimento no artigo 144 do CTN, tá? Segundo o qual, havendo alteração da legislação entre a data do fato gerador e a data do lançamento, o lançamento deve se reportar à legislação da data do fato. Mas aqui não é o caso, parece não ser o caso. Não teve alteração da legislação, teve alteração da condição de fato. Quando tem alteração da condição de fato, é uma leitura conjunta do 142, que trata dos requisitos do lançamento. Eventualmente, se tiver alguma falha na apuração do fato, o CTN deixa até a autoridade fiscal resolver isso, vamos dizer, resolver entre aspas, conforme o artigo 144 do CTN, que prevê ali algumas hipóteses em que a autoridade fiscal pode retornar ao auto de infração e retificar o lançamento. Não é o caso aqui. Então, com devido respeito novamente ao julgador de primeira instância, não é o caso de aplicação do artigo 144 do CTN. Então, essa preliminar, senhores, é pela nulidade do auto de infração. Passando agora ao mérito sobre os créditos, eu pretendo ser bem mais sucinto aqui. Não acho despropositado ficar falando muito de não cumulatividade aqui com os senhores que julgam isso todo dia. Eu só queria fazer um esclarecimento. A empresa realmente teve essa confusão na hora ali de atendimento à notificação, mas ninguém também é proibido de errar. Certo? No primeiro momento falou-se que era crédito de ativo e no segundo momento falou-se que era insumos de produção. A origem desses créditos? Esses créditos foram lançados originariamente, como o Dr. Walter explicou, os créditos são de 18, mas relativos a entradas pretéritas, dentro do prazo decadencial. Esses créditos foram originalmente indicados como registrados como bens de uso de consumo. Posteriormente, a empresa contratou uma auditoria especializada e identificou, com base em critérios da decisão normativa CAT 1/2001 e na jurisprudência do STJ, que esses bens poderiam ser enquadrados como produtos intermediários. E produtos intermediários, os senhores bem sabem melhor do que eu, que é sempre um ponto controvertido aqui no Tribunal de Impostos e Taxas, né? Então, pretendendo ser bem sucinto quanto a isso, a defesa está focada, Dr. Walter, como o senhor pode ter visto,
no fato de que, embora tenha tido essa confusão inicial quanto à qualificação dos produtos como bens do ativo ou insumos de produção, ainda assim caberia à autoridade fiscal justificar porque ele entende que são bens de uso e consumo. Uma justificativa técnica, razoável, fundamentada. No caso concreto, mesmo que a empresa não tivesse atendido a fiscalização, não tivesse prestado algum esclarecimento, ou que se entendesse que o esclarecimento não se prestava a nada, a gente entende que deveria ter sido fundamentado o auto de infração para explicar por que aquele bem deve ser classificado como bem de uso e consumo, e no curso do recurso ordinário, nós indicamos ali alguns exemplos que eu tenho certeza que o Dr. Walter deve ter notado. Então, relativamente ao mérito, sendo bem sucinto, considerando que a matéria de conhecimento de todos que atuam aqui no tribunal, esse é o principal cerne da defesa. Passando agora aos solidários, né? O senhor Dirk e o senhor Rubem foram autuados na qualidade de administradores. Por quê? Porque a empresa não fez a baixa dentro dos 30 dias previstos na legislação. Na leitura da decisão de primeira instância, é uma responsabilidade, vamos dizer assim, objetiva. Você fez a conduta, você é responsável pela lei. Os senhores devem entender também, na perspectiva da defesa, não deveria ser bem assim. Ainda que a norma fale isso, o legislador ordinário não tem liberdade para definir toda e qualquer conduta como passivo de responsabilização solidária. O dispositivo do artigo 10 da Lei 6374, ele, na nossa visão, ele é uma mescla de artigo 124 do CTN, que trata da responsabilidade solidária, com o artigo 135 do CTN, que trata da responsabilidade pessoal. É uma mescla, ele não fica em nenhum lugar efetivamente. Em ambos esses tipos, interesse comum no 124 ou na conduta fraudulenta do 135, deveria ter havido a demonstração do nexo causal entre o procedimento tido pela legislação como irregular, que é deixar de baixar o estabelecimento, ou um fato gerador, que é lançar o crédito. Poderia ter falado o seguinte: olha, lançou o crédito porque estava em vias de fechar o estabelecimento e fez isso. Mas não foi o caso, não tem nada assim. O auto de infração só se reporta a hipótese da norma para justificar a manutenção do auto de infração, assim como a decisão de primeira instância. Então, acredito que os senhores entenderam bem já o ponto da defesa em relação a isso, e só queria fechar com um ponto, né? Foram protocolados memoriais no processo, estão aí juntados já. Na declaração de não localização, os documentos que suportam a não localização do estabelecimento, existem algumas menções que eu acredito que são relevantes para o julgamento dos solidários, né? E a principal razão de eu estar aqui, para falar a verdade, é pelos solidários. No quadro alteração da situação cadastral, a seguinte menção: folhas 2376 a 2380. Está no primeiro volume. Com base nos elementos colhidos na execução do roteiro 2.05 e considerando a ausência de indício de fraude, especialmente a de emissão indevida de documentos fiscais, a situação cadastral do estabelecimento epigrafado passa à condição de não localizado. Mais para frente, não havendo até o presente momento indício de prática de fraude, especialmente a utilização indevida de nota fiscal, elaboramos a presente declaração de não localização. Então, parece um pouco contraditório no próprio auto que fundamenta a responsabilidade com base num relatório de não localização que fala que não tem fraude, acusar o solidário por uma conduta que ele mesmo entendeu que não era fraudulenta. Então, senhores, com todo respeito ao trabalho do fiscal, a decisão de primeira instância, a representação fiscal, entendemos que tem alguns pontos sensíveis, né, nesse auto de infração que devem ser levados em consideração. Então, Dr. Walter, fico à disposição. E um ponto só que eu esqueci: temos uma preliminar de nulidade da decisão de primeira instância. Eu nunca trato disso muito aqui, porque geralmente se prefere ir direto ao fato, e o nosso pedido também é que, caso se entenda que o mérito é favorável aos recorrentes, que a nulidade seja superada. Mas, eventualmente, se isso não for, confio aqui
na análise do Dr. Walter quanto aos argumentos que foram apresentados. Senhores, é basicamente isso. Muito obrigado pelo tempo. Obrigado, doutor Silvio. Passo a palavra ao doutor Walter. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Silvio. Parabéns pelo recurso, pela sustentação oral, muito bem fundamentado. Embora eu vou divergir de algumas coisas aqui, praticamente tudo, né? Mas é porque eu vou com base nos documentos, tá? Então, peço desculpas, mas parabéns de qualquer forma, porque foi um trabalho árduo, né? Eu vi o recurso, é muito extenso. A própria representação fiscal também fez um belo trabalho nas contrarrazões, muito extensa também. Todos focados para ver esse enquadramento fático, né, com relação à norma. Então, com o recurso do contribuinte, com relação ao recurso do contribuinte, eu inicio assim, presidente, no item 1. A alegação de vício de motivação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10A da Lei 13.457 de 2009, não procede, vez que, como veremos a seguir, a acusação fiscal se refere à glosa de crédito da recorrente, que apresentou diversas versões sobre a sua legitimidade, porém sem que trouxesse qualquer prova que pudesse sustentar os seus argumentos. E eu vou trabalhar isso melhor mais para frente. Aí transcrevo o artigo 10A, destaco o parágrafo 2º, e no item 2 do voto digo o seguinte: ressalta-se que compete à recorrente demonstrar de forma clara e pontual qual preliminar apresentada na sua defesa não foi analisada pelo julgador de primeira instância, o que não ocorreu no seu recurso, razão pela qual não há como reconhecer qualquer vício de motivação, até porque a questão não merece maiores desafios interpretativos, tratando-se de simples enquadramento do crédito de insumos dentro de uma das linhas apresentadas pela recorrente e a legislação pertinente. A obrigação tributária sob a alegação de que houve má interpretação do artigo 144, fundamento legal adotado na decisão recorrida. Nesse sentido, a recorrente conclui o seu argumento. Nessa hipótese, a autoridade administrativa deve se valer das demais disposições constantes do ordenamento jurídico para direcionar adequadamente a responsabilidade pelo crédito tributário, já que a pessoa que praticou o fato gerador, ou entre parênteses, né, o estabelecimento, no caso do ICMS, já não existe. Esse argumento não pode ser acolhido, pois o conjunto probatório constante nos autos nos dá conta de que o lançamento do crédito tributário obedeceu ao quinquídio legal do artigo 173 do CTN, vez que se trata de glosa de crédito, conforme súmula TIT número 9 de 2017. Transcrevo aqui o artigo 173 e a súmula 9 do TIT. Além disso, a recorrente alega baixa da inscrição, mas o documento colacionado em seu recurso sobre o CADESP da empresa, folhas 2875, indica que sua inscrição foi declarada inapta por não localização, fato administrativo bem diferente do procedimento de baixa de inscrição. Caberia à recorrente, para confirmação da sua tese, trazer aos autos a prova do encerramento por meio de alteração do contrato social, no qual houve vontade da sociedade em encerrar o seu estabelecimento filial, o que não ocorreu desde a sua defesa inaugural. Aliás, fazendo uma consulta no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, o CNPJ da recorrente ainda se encontra ativo, o que confirma que a cautela de encerramento do estabelecimento não ocorreu, vez que, juridicamente, a certidão de nascimento ou óbito da pessoa jurídica está exatamente no ato constitutivo do estabelecimento filial ou no ato de alteração que ateste o seu encerramento, devidamente registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Dessa forma, resta configurada a alegação do fisco sobre a baixa irregular do estabelecimento filial, gerando repercussão ainda aos solidários, o que veremos mais adiante. Sob o argumento de nulidade do auto de infração por vícios da motivação e presunção, bem como a legitimidade da apropriação dos créditos, causa estranheza esse argumento, tendo em vista que a recorrente, antes da lavratura do auto de infração, na fase que antecede o lançamento, apresentou 3 versões sobre o mesmo fato. No primeiro momento, como crédito oriundo de aquisições de bens para incorporação ao ativo imobilizado, no primeiro momento, como créditos oriundos de aquisições de bens para incorporação ao ativo imobilizado. Posteriormente, alterou a sua versão para insumos do processo de fabricação dos seus produtos, classificando agora como materiais intermediários. Por final, volta à sua versão inicial de que se trata de bens, peças do almoxarifado técnico para fins de manutenção corretiva e preventiva.
Tais versões constam expressamente no relato da acusação fiscal. No apelo recursal, a recorrente volta à sua versão na fase fiscalizatória, apontando alguns produtos como exemplos de insumos de processo fabril. Vejamos. Aí eu transcrevo. Tem aqui uma relação de 6 itens: embalagem cartonada, gacheta de borracha, um produto chamado RZM, RZNP, embalagem primária, óleo ultra grade, selo de pistão, pistola para pulverização de água. No item 14, pois bem, por qualquer ângulo da sua defesa, a recorrente não logrou êxito em comprovar que estava diante de créditos permitidos pela legislação, vez que não seguiu o figurino normativo, que é bem claro sobre a classificação dos insumos em matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, ativo permanente ou material de uso e consumo. O material de uso e consumo, né? Impedido o aproveitamento do ICMS pelo artigo 33 da Lei Complementar 87/96, cuja autorização ocorrerá somente em 2033. Aí eu transcrevo os dispositivos. No item 15, se adotarmos a primeira versão da recorrente, qual seja a de que os créditos são oriundos de bens destinados à reforma do seu ativo, o aproveitamento ocorreu na contramão da legislação vigente, vez que não foram apresentados no livro auxiliar CIAP, Portaria CAT 25 de 2001. E os créditos não foram apropriados no livro de apuração, por meio de nota fiscal especialmente emitida para esta finalidade, observando ainda o parcelamento dos créditos em 48 meses. Item 1 do parágrafo 10 do RICMES, que aí eu transcrevo o dispositivo. No item 16 do voto, e não é só, a recorrente ainda deveria provar que as mercadorias foram contabilizadas no ativo imobilizado para fins de depreciação, já que a legislação não permite o aproveitamento de crédito quando lançados na contabilidade como despesa. No item 17 do voto, quanto à versão de que trata de insumos aplicados no processo fabril, na condição de produto intermediário, essa classificação depende de uma profunda comprovação de que as mercadorias sofreram perdas ou desgastes em função da sua aplicação direta sobre os produtos fabricados pela recorrente, por meio de laudo técnico para sua análise. Porém, a recorrente optou por apenas alegar, na fase de fiscalização e na fase recursal, trazer poucos exemplos, e sem qualquer demonstração técnica de que se trata de insumos consumidos no processo de fabricação, na condição de produtos intermediários. Até porque as planilhas trazidas aos autos pela recorrente denotam que se refere a itens destinados ao ativo imobilizado, salvo o exemplo de embalagem cartonada, mas sem referência ao documento fiscal ou item da planilha, preferindo apenas se referir ao código da sua escrituração digital, que traz o código aqui, SPED, tal. Vale ressaltar que a alegação da existência de parecer apresentado pela empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers do Brasil, folhas tais, salvo o melhor juízo, não procede, pois ali se encontram apenas as planilhas analíticas contendo as chaves das notas fiscais, indicação do SPED, descrição do item, períodos e valores, mas inexistindo qualquer esclarecimento adicional sobre o enquadramento técnico em uma das classificações possíveis para fins de aproveitamento de crédito: matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem ou ativo permanente. Assim, a alegação de falta de observação do princípio da não atividade constitucional ou o artigo 20 da Lei Complementar 87/96 e a legislação paulista, embora não sejam fundamentos legais para análise do direito ao crédito, dependem de uma exposição mais no campo fático do que jurídico, o que não logrou êxito a recorrente ao deixar de trazer aos autos a demonstração adequada de que os insumos se enquadram em uma das suas versões apresentadas, na fase de fiscalização ou na fase do processo administrativo tributário. O pedido de relevação ou redução da multa com fundamento no artigo 527-A do RICMES não pode ser invocado, vez que não passa pelo critério objetivo para sua concessão no que diz respeito à inexistência de cobrança de imposto, que não é o caso dos autos. Desculpa, só para deixar já isso aqui. Que não é o caso dos autos, que consta a cobrança de imposto. Eu transcrevo o artigo 527-A e destaco que o benefício é concedido no caso de não implique falta de pagamento do imposto. No item 22 do voto, por essa razão, não acolho o pedido. As alegações de confiscatoriedade e atualização da base de cálculo da penalidade não podem ser conhecidas, seja por não preencher os requisitos do artigo 28 da Lei 13457 de 2009, seja por força da súmula TIT número 13. E eu transcrevo aqui os dispositivos. Agora, quanto aos recursos dos solidários.
Assim como no recurso do contribuinte, a alegação de vício de motivação pelos solidários, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10A da Lei 13457 de 2009, não procede, vez que, como veremos a seguir, a acusação fiscal se refere à glosa de créditos, com a apresentação de diversas versões sobre a sua legitimidade, porém sem que fosse juntada qualquer prova que pudesse sustentar a validade dos créditos. E eu transcrevo o dispositivo novamente. Ressalta-se que compete aos recorrentes demonstrar de forma clara e pontual qual preliminar apresentada na defesa não foi analisada pelo julgador de primeira instância, o que não ocorreu nos recursos interpostos, razão pela qual não há como reconhecer qualquer vício de motivação. Até porque a questão não merece maiores desafios interpretativos, tratando-se de simples enquadramento do crédito de insumos dentre uma das linhas apresentadas na defesa e a legislação pertinente. Assim, as alegações de méritos sobre a ausência de motivação, improcedência e legalidade da responsabilidade solidária vão na contramão do que foi apurado na fase de fiscalização e confronto com a legislação pertinente. Primeiramente, é importante trazer à baila. Eu vou ter que tirar esse primeiramente, perdão. É importante trazer à baila que a empresa autuada teve a sua inscrição estadual declarada inapta em 2020, por não localização, fato comprovado no CADESP, trazido inclusive pelo contribuinte. Além disso, a inscrição do CNPJ ainda se encontra ativa e não há prova nos autos que houve o encerramento regular do estabelecimento filial perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Portanto, o estabelecimento ainda possui personalidade jurídica, pois a simples baixa da inscrição perante os órgãos públicos não significa o fim da sua vida jurídica. Com efeito, a paralisação das atividades e mudança do local indicado sem alterar o contrato social ou informar os órgãos de fiscalização tributária incide, como apontado no relatório circunstanciado, a linha D do inciso 13 do artigo 10 da Lei 6374 de 89, que trata do encerramento ou desativação irregular de estabelecimento. E eu transcrevo. Assim, a alegação de não aplicação do artigo 124 CTN não procede, até porque entendo que, se fizermos uma análise, a sua análise, os recorrentes solidários se enquadram perfeitamente, tanto no inciso 1 quanto no inciso 2, pois não há como negar o interesse dos administradores nos resultados apurados pela filial, que parte do estabelecimento matriz, que é parte do estabelecimento matriz, nem que o fato imputado possui regramento legal. Bom, aí eu transcrevo o artigo 124, inciso 1 e 2. Ademais, a legislação federal prevê que o resultado contábil, lucro ou prejuízo, será apurado de forma centralizada no estabelecimento matriz, ou seja, de forma consolidada, sendo que os lucros auferidos pelos estabelecimentos filiais se incorporam ao resultado do estabelecimento matriz, fazendo um único corpo econômico. Nesse sentido, a autonomia fiscal não se confunde com a autonomia jurídico-societária ou empresarial. Já o inciso 2 do artigo 124 também foi observado, vez que exige que a solidariedade decorre de lei. E no caso em julgamento, foi aplicada a Lei 6374 de 89, o artigo 10, inciso 13, a linha D, que descreve fielmente o fato imputado. Sendo os administradores comuns aos estabelecimentos matrizes e suas filiais, devem responder pelos débitos tributários em cobro. Até porque também não há dúvida de que agiram com infração ao contrato social ao deixarem só para acertar aqui, desculpa, ao deixarem de realizar o encerramento do estabelecimento filial recorrente. Ao menos é o que se presume nos autos pelo fato de os recorrentes não terem trazido qualquer documento nesse sentido, incidindo, portanto, o inciso 3 do artigo 135 do CTN, e eu transcrevo aqui e destaco. Por essas razões, mantém a solidariedade dos administradores constantes no auto de infração. E no dispositivo, por essas razões, conheço parcialmente do recurso ordinário e, na parte conhecida, nego-lhe o provimento. Conheço dos recursos solidários e lhe nego o provimento. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Walter, pela explanação, pelo voto e pelas explicações. Abro para debates, enquanto o doutor Walter faz o registro. Se alguém tiver alguma questão de fato também para relacionada, quiser indagar o doutor Silvio, que está presente aqui pela contribuinte, pelos solidários, fica à vontade. Pois não, doutor Walter, o senhor... Presidente, se puder habilitar só para fazer aqui a edição do voto, vou tentar aqui rapidamente. Tá ok.
Em nome dos inscritos, vou esperar o doutor Walter fazer Obrigado, presidente. o registro do voto e eu já encerro os debates e passo ao julgamento. Presidente, perdão, viu? Mas está travado aqui. Tá ok. Não tem problema, doutor Walter, a gente aguarda aqui.
Presidente, para não prejudicar a sessão, eu vou registrar o voto novamente. E não são erros assim de conceito, nada que vai atrapalhar a interpretação. É mais um D que sobrou, alguma coisa, um S, né? Mas sem um prejuízo assim para a interpretação do voto. Se o presidente permitir, Ok, fica à vontade, doutor Walter. Obrigado. Não tem problema. Pronto, presidente, está registrado. Verificando o quórum. Doutor Silvio, então, encerrado o julgamento, tá? Processo da contribuinte conhecido parcialmente e não provido e dos solidários conhecido integralmente e não provido nos termos do voto do relator. Tá, ok? Decisão unânime. Encerra o julgamento desse processo. Se o senhor quiser ficar à vontade, fica à vontade, por exemplo. Obrigado, encerrou, já entendi. Eu só estava pensando aqui uma pergunta ao Dr. Walter, só para me reportar ao cliente. O artigo 144 do CTN, eu não me lembro se o senhor falou no voto só. Sim, eu trabalho ele, né? Mas eu Tá bom. não acato, tá? Ele Tá bom. consta, inclusive, lá, tá? E só mais uma anotação, Claro. a personalidade jurídica do estabelecimento, o senhor falou que ainda está ativa, não é isso, né? A presunção, por causa do CNPJ que está ativo, não tem um documento que comprove que é um contrato social alterando e encerrando a filial. Tá, doutor? Obrigado, Vai doutor lá. Silvio. Era só para... Obrigado. Obrigado, doutor. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau. Dado o adiantado da hora, vamos passar ao julgamento da IM 405.857 RECT. Muito embora tenha aqui habilitado para sustentação oral o doutor Humberto, ele não comparece, né? Então, vou registrar aqui só a doutora Bruna como comparecendo pela RECT e pela Favorita Transportes, o solicitante está ausente, tá? Se é um pedido de retificação de julgado, só para contextualizar, o pedido é de minha relatoria, tá? O processo é o AIM 405.587, contribuinte é RECT do Brasil Limitada. O AIM contém duas acusações. A primeira é de deixar de pagar ICMS, correspondente à diferença entre a alíquota interestadual aplicada na emissão de documentos fiscais, 7%, e a segunda é de pagar ICMS-ST. O relato infracional indica que responde solidariamente nos termos da letra D, inciso 2 do artigo 11, a contribuinte Favorita Transportes Limitada. Relatórios juntados aos autos informam que a lavratura do AIM é decorrente da operação, da chamada Operação Elipse 2, que foi desenvolvida pela Assistência de Inteligência Fiscal DEAT-AIF. Na operação, constatou-se a existência de fraude estruturada, consistente na simulação de operações interestaduais, com o intuito de não recolher ICMS. As notas fiscais indicam o destinatário estabelecido em outro estado, assim o ICMS recolhido foi de 7%. No entanto, as mercadorias não saíram do estado de São Paulo. O presente AIM exige no item 1 a diferença entre a alíquota de 18%, operação interna, da aplicada na operação, 7%, alíquota interestadual. No item 2, exige-se o ICMS-ST, dado que na operação interna as mercadorias estão sujeitas ao recolhimento por meio da substituição tributária. A decisão de primeira instância excluiu parte da acusação contida no item 2, sob entendimento de que algumas mercadorias não estavam sujeitas ao recolhimento por meio de substituição tributária no momento das saídas. Em sede ordinária, além
dona Câmara Julgadora conheceu dos recursos de ofício ordinário e no mérito negou esse procedimento. Contra a decisão, a autuada e a solidária interpuseram pedidos de retificação de julgado e recursos especiais. A presidência desse tribunal deferiu o processamento dos PRJs e sobrestou a análise dos recursos especiais. Eis o breve relato dos autos. Doutora Bruna, passo a palavra à senhora para fazer a sustentação oral, fique à vontade. Bom dia a todos, obrigada, presidente, ilustre relator também. Eu prometo que eu não vou me alongar. A discussão é a da Operação Elipse, que envolve a empresa Núcleo, que está localizada no estado do Tocantins, e a acusação fiscal, ela é com base no artigo 36, parágrafo 4º do Regulamento de ICMS de São Paulo, que diz basicamente que presume-se, né, como operações internas de vendas internas, quando você não comprova a efetiva saída da mercadoria aqui do estado de São Paulo. Basicamente, quando se analisa o relatório circunstanciado, foi realizada a fiscalização na empresa Núcleo. Então, o Fisco de São Paulo ele não realizou uma análise da documentação dessas operações, enfim, da realização dessas operações da empresa RECT, que é a empresa agora recorrente. Então, em nenhum momento houve uma análise efetiva do fisco em relação se essas operações ocorreram, se elas não ocorreram, e a efetiva entrega dessas mercadorias no estabelecimento da Núcleo. Por essa razão, ilustres julgadores, desde o início da autuação, na sua impugnação no recurso ordinário, o que a requerente ela vem trazendo, vem tentando demonstrar, é que essas operações de fato ocorreram, e não só ocorreram, mas que toda a documentação que estava ao seu alcance para demonstrar a sua boa-fé foi apresentada para demonstrar que as mercadorias foram entregues na Núcleo. Por essa razão, quando foi realizado o julgamento do recurso ordinário, havia sido apresentado um laudo que foi elaborado pela empresa de auditoria Deloitte, que analisou, se debruçou em relação a essa documentação da empresa RECT, e esse laudo ele é importante porque tem mais de 6.000 notas fiscais que foram autuadas, então realmente é um volume bem expressivo né, de mercadorias, são 3 anos de autuação. E o que se analisou na época, né, na verdade, assim, o que levou à dúvida em relação a essa questão foi que não haveria, por exemplo, comprovante de pagamento de pedágio, que seria uma prova que, né, havia se entendido como uma prova elementar para ter essa entrega, para a comprovação dessa entrega dessas mercadorias, e também foi suscitado uma questão em relação ao peso dos caminhões. Foi trazido um exemplo em que o peso do caminhão, o peso, né, das mercadorias, ele estaria acima do permitido pela legislação. Aí, por essa razão específica, basicamente com base, enfim, nesses 2 pontos, que a requerente apresentou o pedido de retificação de julgado, para demonstrar o seguinte, e aí com todo respeito e acatamento, a questão do pedágio, do comprovante do pedágio, é um documento da Favorita, que é a transportadora que responde solidariamente em relação a essa acusação fiscal, mas tudo que estava ao alcance da requerente, ela apresentou no processo. Então, por exemplo, o DACT, né, os DACTs que foram apresentados. Ali no DACT você consegue ver o pagamento, né, o valor do pedágio que foi pago, suportado pela requerente, então ele está englobado ali no preço, né, da mercadoria, e ela pagou pelo frete que foi cobrado da transportadora Favorita. Então, esse documento, esse DACT, ele está juntado nos autos, e é o documento que a requerente possui para demonstrar que, de fato, ela pagou para a Favorita para o transporte dessas mercadorias. Ela não possui o comprovante de pagamento de pedágio, não é um documento da RECT, não é um documento da sua propriedade, então esse documento é da Favorita, e a Favorita, inclusive, quando foi indagada no curso da fiscalização, porque a requerente teve a preocupação de solicitar essa documentação para a Favorita informou, né, isso consta dos autos, que toda a documentação que ela possuía em relação a essa comprovação foi devidamente apresentada e que ela não teria a obrigação de fazer a guarda dessa documentação em relação ao comprovante de pedágio. Então, sob a ótica da requerente, essa comprovação ela foi realizada com base nos DACTs. Então, e não há, enfim, não houve como não houve essa referência no VA-Acórdão, a requerente traz esse elemento apenas para que ele seja efetivamente analisado, porque é uma documentação
que ela possui, né, o que é o que está ao seu alcance. E aí, eu faço referência a uma decisão do STJ, né, que é do ministro Gurgel, que até recentemente foi, reproduzida, reafirmada pelo ministro Sérgio Kukina, em relação era uma questão envolvendo DIFAL, e também teria que haver, né, a comprovação da entrega da mercadoria, e o STJ diz: "Olha, não cabe ao contribuinte fiscalizar o itinerário dessa mercadoria. O fisco precisa dizer que ela não foi entregue da forma que consta na documentação fiscal, porque o contribuinte ele tem que comprovar aquilo que ele, né, o que ele tem no universo dele de documentação, o que está ao alcance dele comprovar e o que não está ao alcance dele comprovar, ele simplesmente, enfim, infelizmente a gente não tem aqui como obrigar ou fazer com que a favorita apresente essa documentação. Mas fato é que esses DACTs, com a comprovação desse pagamento do pedágio, pelo menos pela RECT, ele está nos autos. E aí o ponto também tem os canhotos assinados, que enfim, que também está assinado pela Núcleo, que é a outra documentação que a RECT possui, que comprova a entrega então da mercadoria, que enfim, que também foram analisados pela empresa Deloitte, e o ponto do peso do caminhão. Essa questão, ela também foi analisada pela Deloitte, e o que a Deloitte constatou é que existia uma divergência, na verdade, uma incongruência, de fato, em relação a do universo de operações, né, dos caminhões e dos pesos que foram analisados, 0,38% de todas as notas fiscais que foram analisadas estariam fora do peso. Mas, basicamente, a universalidade das notas fiscais das operações autuadas, restou demonstrado pela Deloitte que observava sim a legislação e que então que o peso máximo que foi transportado nos caminhões foi de 48 toneladas, então não estava acima das 74 toneladas, enfim, não estava, que como determina a legislação de São Paulo. E por essas razões, ilustres julgadores, que como é um caso muito fático e a gente sabe que precisa, que demanda essa questão, né, da demonstração que as operações ocorreram, que as mercadorias foram efetivamente entregues, que a requerente entrou com esse pedido de retificação apenas para que esses pontos fossem bem dirimidos, porque a questão agora vai para a Câmara Superior, e eu agradeço imensamente, não vou mais me delongar, agradeço imensamente a atenção de todos vocês e bom dia. Muito obrigada. Obrigado, doutora Bruna, sempre bem clara e objetiva, né? Vou passar diretamente ao voto que estava disponível aqui. A partir do item 10. Tratam-se de pedidos de retificação de julgado interpostos contra a decisão proferida de folhas tais pela Colei da 9ª Câmara Julgadora, que negou provimento aos recursos de ofício e ordinário. PRJ da autuada RECT. No pedido de retificação de julgado interposto pela autuada, alega-se erro de fato, pois, segundo a recorrente, o acórdão recorrido deve ser retificado, abre aspas, para que seja realizado novo julgamento com análise da totalidade da documentação apresentada pela recorrente nos presentes autos, fecha aspas, folhas 21.810. O suposto erro de fato ventilado se escora no abre aspas, relatório técnico, resposta a quesitos, elaborado pela empresa de auditoria Deloitte, juntado às folhas tais, e seu complemento, relatório técnico, esclarecimentos adicionais, juntados às folhas tais. Segundo a recorrente, abre aspas, em nenhum momento se verifica análise do acórdão ou a referência em relação à enorme quantidade de documentos que foi anexada aos autos, em conjunto, principalmente o relatório técnico elaborado pela Deloitte, documento esses que comprovam a entrega das mercadorias na empresa Núcleo Tocantins. Exemplo disso são os próprios canhotos, que foram devidamente assinados pela Núcleo, atestando o recebimento das mercadorias comercializadas pela recorrente. Fecha aspas. Continuo no meu voto. A decisão recorrida não analisou os relatórios produzidos pela empresa de auditoria Deloitte, tendo em vista a sua extemporaneidade. Com relação à apresentação extemporânea do relatório, consta no PRJ que, transcrevo, diz o PRJ, né, a contribuinte do PRJ,
Nesse sentido, a recorrente salientou que o relatório técnico em questão elaborado pela empresa de auditoria externa foi apresentado somente após a interposição do recurso ordinário, em razão da extensa documentação que foi analisada, a própria complexidade dos quesitos propostos, bem como o curto prazo entre a apresentação da impugnação e seu julgamento, cerca de 3 meses, e ainda quando do ingresso do recurso ordinário nesse TIT, em menos de 5 dias o processo foi incluído em pauta de julgamento pela colém da 9ª Câmara Julgadora, fecha aspas. Continuo no meu voto. Constato que o EIM foi lavrado em 22/1/2018. A defesa foi interposta em 22/2/2018. A decisão de primeira instância foi publicada em 22/5/2018. O recurso ordinário foi distribuído para a relatoria em 30/1/2020. O relator apresentou seu voto na sessão de julgamento do dia 28/2/2020, data em que houve pedido de vistas, no dia 25/8/2021. O processo retornou e foi julgado. A cronologia acima descrita informa que entre a publicação do julgamento de primeira instância, 25/8/2018, e a distribuição do processo, 30/1/2020, transcorreu o prazo de cerca de 1 ano e 8 meses. O juiz relator apresentou seu voto na sessão de 28/2/2020. O primeiro relatório produzido pela empresa de auditoria Deloitte foi juntado somente às vésperas do julgamento, em 27/2/2022, às 11h06, consoante se verifica as folhas 21.710. O segundo relatório produzido pela empresa de auditoria Deloitte foi juntado após a análise do teor da decisão proferida pelo ilustre juiz relator, no dia 13/8, às 18h34, consoante se verifica as folhas 21.745. O primeiro relatório produzido pela empresa de auditoria Deloitte não foi apresentado antes da distribuição do processo, mas tão somente no dia anterior ao julgamento. A análise das datas deixa claro que os relatórios produzidos pela empresa de auditoria Deloitte foram apresentados extemporaneamente, portanto, não poderiam ser aceitos, até porque sua análise, sem a devida abertura de prazo para o contraditório, implicaria em nulidade do julgamento. Assim, não conheço do pedido de retificação julgado, pois a pretensão tem a finalidade de ver reapreciado quanto decidido, o que é incompatível em sede de pedido de retificação julgado. O ilustre juiz Inácio Kazuo Yokoyama explica em sua obra Processo Administrativo Tributário Aplicado, Legislação do Estado de São Paulo, sistematizada e comentada que, abre aspas, o pedido de retificação de julgado não tem natureza de recurso, uma vez que não se presta a alterar a interpretação da legislação ou a revaloração das provas da decisão retificanda, ou seja, não caracteriza o erro de fato o mero inconformismo com o anteriormente decidido, fecha aspas. Continuo no meu voto. Destarte, não acolhe as razões de existência de erro de fato na decisão, pois os argumentos revelam a intenção de rediscutir o quanto decidido, que é incompatível nesta fase recursal. Por oportuno, registro a revisão da súmula 10 de 2017, que assim dispõe, transcreva assim a súmula e continua. Assim, considerando a revisão da súmula 10, limita os juros de mora à taxa Selic. Passo ao pedido de retificação julgado da Solidária Favorita. A Solidária Favorita Transportes apresentou o pedido de retificação de julgados, folhas tais. Ao analisar as razões do pedido de retificação de julgado, entende que o mesmo não pode ser conhecido, tendo em vista que, assim como o pedido de retificação interposto pela contribuinte, os argumentos revelam a intenção de discutir o quanto decidido. Na decisão recorrida, consta que, abre aspas, o caminhão placa TDB 8865 foi responsável pelo transporte dos DACTs, que totalizam o peso total de carga de 130 toneladas, 130.711, 371 quilos e 593 gramas, conforme abaixo relacionado, fecha aspas. Também consta que o mesmo caminhão e mesmo motorista, caminhão da placa HRS 5554, motorista Ninaldo, faziam o percurso de forma ininterrupta, abre aspas. Outro dado que chama a atenção é a constatação, por meio da análise dos DACTs, do mesmo caminhão e mesmo motorista fazendo o percurso de forma quase ininterrupta, fecha aspas. Ainda em relação ao frete, consta que
abre aspas, o problema é que nos dois DACs indicam placa do mesmo veículo e mesmo motorista José Amarildo, ou seja, o mesmo motorista e mesmo veículo estavam no dia 12 em Tocantins entregando a mercadoria e no estado de São Paulo retirando a mercadoria, fecha aspas. No PRJ, a Solidária informa que, abre aspas, os dados do caminhão de placa DTB 8865, que consta nos DACs alures, apenas aponta o procedimento de coleta junto à DACT, fecha aspas. Mais adiante, explica que, transcrevo parte do recurso e continuo. No mesmo sentido, caminha as razões do PRJ em relação ao caminhão tal, motorista Linaldo, e caminhão tal e motorista José Amarildo. As informações não revelam erro de fato no julgado. Isto porque a decisão se pautou na prova apresentada. As razões do recurso ordinário não abordam a matéria, nem trouxeram prova para comprovação do afirmado no PRJ. Assim, não há erro de fato no julgado em relação a essa matéria. A decisão se pautou na análise dos argumentos ventilados no recurso ordinário e no respectivo conjunto probatório apresentado. Não há como reapreciar o julgado com a apresentação de novos argumentos e provas, pois, como mencionado na análise do PRJ, da contribuinte, os argumentos revelam a intenção de discutir o quanto decidido, o quanto é incompatível nesta série de recursal. Finalizo no voto. Antes posto, não conheço dos pedidos de retificação julgados e interpostos pela autuada e solidária, com relação ao mérito. No entanto, considerando a revisão da súmula 10 de 2017, limita os juros de mora à taxa Selic. Por essa razão, os pedidos de retificação julgados serão conhecidos parcialmente somente em relação aos juros. Fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Só para fins de registro aqui, então, os recursos, os pedidos de retificação de julgados foram conhecidos parcialmente providos, tá? Para limitar os juros, e também houve alteração dos recursos ordinários, tá? Então, os dois recursos ordinários ficaram conhecidos integralmente e parcialmente providos, para limitar os juros, e o recurso de ofício ficou não provido nos termos do voto inicial. Eu abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida? Não havendo inscrição, eu vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Doutora Bruna, a decisão foi unânime, tá? Só houve alteração em relação à questão dos juros, tá? Com relação à questão do laudo da Deloitte, no julgamento anterior, ele não foi apreciado, né? Dada a extemporaneidade, né? Principalmente o primeiro laudo, que foi interposto no dia anterior ao julgamento, né? E mesmo porque apreciar o laudo agora culminaria em nulidade do julgamento, né? Até porque não foi dado a abertura de prazo em nenhum momento para a representação fiscal falar sobre o laudo, nem o AFR, tá? Perfeito. Por isso que a decisão foi mantida nos termos anteriores, tá? Tá bom, perfeito, presidente. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Ótimo julgamento. Bom dia. Bom dia, ótimo final de semana, tá? Obrigada para vocês também. Abraço.
Abraço. Passou o julgamento da Momenta, a IM 450-417, Dr. Carlos, ele é o relator, esse processo já tinha sido anteriormente pautado e ele retornou para o relator em relação à aplicação ou não do artigo 527-A. Passo a palavra ao Dr. Carlos, fica à vontade. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente. Bom, o presidente já adiantou, realmente é isso. Já foi feita, inclusive, sustentação oral. E eu vou direto ao voto, presidente, para não se estender. Primeiramente, a fase preliminar de nulidade, tendo em vista que a portaria CAT 115/2014 somente estabelece um mecanismo de controle dos serviços fiscais de caráter interno, e não uma condição de validade para a lavratura de autos de infração. Assim, o parágrafo 3º do seu artigo 8º prevê que, na hipótese de ter sido apresentada defesa pelo contribuinte contra o auto de infração, que não foi submetido a controle de qualidade, caberá à Comissão de Controle de Qualidade, CCQ, apenas comunicar eventuais constatações de erros ao órgão de julgamento, não havendo, por conseguinte, qualquer previsão de nulidade, não constituindo este controle de qualidade prévia pré-requisito para a lavratura do auto de infração. Permanece irretocável neste ponto e, portanto, o trabalho fiscal devidamente instruído com os documentos demonstrativos e demais elementos comprobatórios da infração, atendendo à legislação, não prejudicando a correta compreensão da acusação. No mérito, a recorrente não carregou para os autos prova do não cometimento das infrações, limitando-se a pleitear a redução das penalidades impostas nos itens 5 a 9, com fundamento 527A, e a limitação dos juros com base na Selic, com fundamento na súmula 10 desse tribunal. No que tange às multas aplicadas, o valor total representante é o montante de R$ 1.425.853, ao passo que o débito referente à falta de pagamento de imposto representa um montante de R$ 219.389,67, o que se pode constatar por meio demonstrativo de débito fiscal constado das folhas 6 e 9 dos presentes autos. Nesta esteira, é importante ressaltar que as sanções pecuniárias oferidas na esfera tributária representam meio pelo qual a administração pública visa compelir o contribuinte a recolher os tributos, projetando a majoração do débito fiscal. Tal medida, em tese, atenuaria os danos erários, uma vez que eleva os valores a serem escolhidos aos cofres públicos. Não obstante, se deve ter em vista aplicações das multas, deve-se observar parâmetros razoáveis sob penas de esvaziar seu objetivo teológico consistente em estimular o pagamento do contribuinte. Deveras multas excessivas mostram inox, uma vez que limita a capacidade econômica do contribuinte. No presente caso, o total das multas equivale a 649,91% em relação ao valor do tributo cobrado. Além disso, cumpre acrescentar que as multas excessivas podem acarrear na configuração do abuso de poder, sendo assim, se faz imperiosa a observância do valor psicológico da referida à norma psicológica, com o fim de resguardar a propriedade privada das habilidades praticadas no intento de incrementar os cofres públicos. Deste modo, as limitações do poder tributário não podem sucumbir em plano meramente retórico. Nesse sentido, a ausência de limites na estipulação de multas configura abuso que acarreta na injusta apropriação estatal do patrimônio do contribuinte. Logo, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade sob pena de prosperar o abuso de poder tributário, da qual eu transcrevo também alguns princípios da proporcionalidade e razoabilidade, algumas discussões do senhor Hugo de Brito Machado e Guilherme Cerotti. Registro também que, em relação aos antecedentes, a DRF não informa a existência de auto de infração lavrado contra atuado. Por outro lado, no site deste tribunal é disponível a consulta pública no endereço tal, constatei a existência de mais 3 autos de infrações, final 519, 735 e 754, lavrados contra autuado nem deste. Assim sendo, entendo que é possível a redução das multas aplicadas em relação aos itens 5, 6, 7 e 8 em 50% do valor atribuído dos presentes autos, nos termos do artigo 527 do RICS, uma vez que as infrações foram cometidas sem a prática de dolo, fraude e simulação, além de não implicarem falta de pagamento de imposto, sendo que o porte econômico e os antecedentes fiscais não constituem óbvios para a aplicação do 527, mas apenas para parâmetros para a dosimetria das multas. No tocante à alegação sobre a possibilidade de autorregularização via legislação dos conformes ou correção nos termos do Código de Defesa do Contribuinte, isso porque a Lei Complementar Estatal 1320 de 2018, que trata do Programa de Estímulo de Conformidade Tributária nos Conformes, de fato tem como um de seus objetivos o incentivo à autorregularização, como previsto no capítulo 4 da lei.
No entanto, como previsto no artigo 14 da norma legal, sua aplicação é restrita, pois, nos termos do parágrafo 1º, a exclusão das penalidades por infração à legislação do imposto pode ser autorizada no critério da Cefaz. Assim, ao contrário da alegada classificação da recorrente, apesar de poder nortear o processo fiscalatório, não torna vinculante a autorregularização como corretamente ponderada a decisão de primeira instância. Como também bem colocado a decisão de primeira instância, o artigo 534 determina a autoridade fiscal encontrar irregularidade configurando infração, legislação tributária, lavar a voto infração para lançamento do imposto devido, aplicação das penalidades, não havendo previsão legal que o auditor fiscal, por decisão própria, conceda o benefício de autorregulação das ações fiscais determinadas em ordens fiscais, ordens de serviços emitidos fora dos conformes. Relativamente a taxa de juros, também aplica-se a Selic, no entanto, como destacar, a decisão recorrida como fato a presente infração ocorrer a partir de 2009 e é descabido o pedido autuado para limitar a questão do juros Selic, visto que foi justamente essa taxa utilizada para os cálculos de termos de legislação, ou seja, ele já utilizou a taxa Selic no auto-infração. Antes posto, decido por conhecer o recurso ordinário e dar parcialmente provimento ao recurso, reduzindo as multas aplicadas em relação aos itens 5, 6, 7 e 8 e 50% do valor atribuído à auto-infração. É assim que eu voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Está em discussão, o doutor Carlos limitou os juros. Senhor presidente. E também, só um minutinho. Também deu parcial provimento para limitar em 50% a multa aplicada. Fica à vontade. Senhor presidente, só uma observação que eu queria fazer, né? A Câmara tem esse posicionamento de conceder as reduções de multa, mas uma observação é que o argumento trazido pelo ilustre relator acerca da comparação entre o montante cobrado como imposto e o montante cobrado como multa, eu acho que ela não é relevante nesse caso, porque a multa é cobrada num item e o imposto é cobrado por algumas infrações e as outras infrações cobram outras coisas. Poderia ser o caso, plenamente, de ter zero as multas cobradas se fosse um auto totalmente de infração acessória, né? Então, acho que essa questão realmente, eu discordo disso como fundamento para a gente fazer essa redução. E também a questão do porte econômico, né? Então, quando diz que a multa ela é excessiva e ela esvazia a capacidade contributiva do contribuinte, se a gente olhar o quadro 1 do auto de infração, que já tem aquele cálculo para a aplicação do 85A, a gente tem um montante de 352 milhões de faturamento no último ano. O 1%, que seria o limite para multas acessórias, é de 3 milhões. Esse limite é aplicado por item, não é por infração, não é pelo auto inteiro. E o auto inteiro, ele é o valor de 1,5 milhão. Então, está bem abaixo desse limite, que já foi incluído na legislação para criar parâmetros de capacidade contributiva e não afetar a capacidade contributiva do contribuinte face ao cometimento de infrações. Então, eu só queria registrar esse meu posicionamento em relação a isso. Doutor Rafael, o senhor não quer fazer uma preferência? Eu também concordo com esse posicionamento. Fica ruim? Eu posso escrever, me dá só um minutinho. Tá ok. Escrevo. Tá, então, fazer assim, o doutor volta, o doutor também acompanha esse entendimento, o doutor Rafael faz uma preferência, e aí eu já abro para debate. Eu concordo com a redução, dado o histórico da contribuinte, eu entendo que a relevação das multas, nesse caso, é inaplicável, mas que a redução de 50% ela é viável, né? O doutor Rodolfo queria fazer alguma manifestação, eu acho. Fique à vontade, doutor Rodolfo. Bom dia a todos. Eu acho que o doutor Rafael resumiu bem o que eu tinha em mente, dado até a introdução feita pelo próprio presidente, né, de que o auto ele já havia sido pautado e fora retirado justamente por sugestão da aplicação costumeira de redução da penalidade, né, como a Câmara tem um entendimento unânime nesse sentido, e tendo em vista que o
Dr. Carlos, ele observa no voto dele o histórico, né, os antecedentes da contribuinte e também o porte econômico, e se manifesta no sentido de que o entendimento dele não seria uma vedação, mas apenas serviria para a dosimetria da aplicação do benefício. Eu acho que a representação fiscal não tem muito mais o que ressaltar, além do que já constou nas contrarrazões do recurso ordinário. E conhecendo o posicionamento da Câmara, as considerações seriam mais no sentido do que o Dr. Rafael fez, e que já constarão aí na preferência. Muito obrigado. O senhor está sem áudio, senhor presidente. Enquanto o Rafael, Dr. Rafael, ele avança na elaboração aí da preferência, eu vou avançar na leitura do meu voto, que a matéria é simples, né? Mas o voto é extenso. Pode ser, doutor Rafael? Atrapalha, não? Está sem voz também. Pode prosseguir, presidente. Eu vou redigir rapidamente aqui e vou prestando atenção ainda. Ok. O voto é simples, a matéria é conhecida, então eu vou pedir para avançar aqui na Force Fat Indústria e Comércio de Importação e Exportação de Ração Animal, tá? Passar a leitura do relatório. A OIM contém duas acusações. A primeira é de pagar ICMS próprio, e a segunda é deixar de pagar ICMS ST. Também indica como solidários dois solidários, a Itamar Alves de Oliveira Júnior e Village da RAM Village. Inicialmente, somente o solidário Itamar de Oliveira Júnior apresentou defesa, o julgador tributário não admitiu a defesa por ser intempestiva. Contra a R-decisão, o solidário Itamar apresentou recurso ordinário. O delegado tributário de julgamento deferiu o processamento do apelo recursal e a representação fiscal manifestou-se pela manutenção da decisão de primeira instância e, subsidiariamente, caso se entenda a tempestiva da defesa, pelo retorno dos autos à primeira instância para análise do mérito. Eis o breve relato dos autos. Passo ao voto, tá? Trata-se de recurso ordinário interposto pelo solidário Itamar Alves de Oliveira Júnior contra a decisão proferida pela unidade de julgamento de Bauru, que não admitiu sua defesa por ser intempestiva. O AIM contém duas acusações relacionadas à falta de pagamento de ICMS. De início, registro que o ilustre julgador de primeira instância não se manifestou acerca das razões de mérito ventiladas na defesa, isto porque decidiu pela não admissão da mesma, por intempestividade. No apelo recursal, o solidário preliminarmente alega tempestividade da defesa e que a decisão recorrida violou o princípio constitucional da igualdade. Mais adiante, avança nas razões de mérito. Ao analisar as razões recursais, entendo que a preliminar não pode ser acolhida. Sendo assim, as razões de mérito não podem ser conhecidas, tendo em vista que a defesa, de fato, foi interposta após escoado prazo legal. As provas dos autos demonstram que o solidário Itamar Alves de Oliveira Júnior foi regularmente notificado por carta registrada com aviso de recebimento em 10/5/2022. Sendo assim, o prazo para interposição da defesa esgotaria em 9/6/2023. O fato é incontroverso. 22. O fato é incontroverso, pois o apelo recursal consta expressamente que a notificação ocorreu em 10/5 e o escoamento do prazo se esgotaria em 9/6. Vejamos, transcrevo parte do recurso em que se dispõe expressamente que a matéria é incontroversa. Continuo meu voto. Ainda, as provas dos autos demonstram que, às 23h49 do dia 9/6, o patrono do solidário enviou petição com defesa por meio de e-mail à Delegacia Tributária de Presidente Prudente e Delegacia Tributária de Bauru. Também, no dia 9, às 23h56, o patrono do solidário enviou a mesma petição com a defesa por meio de e-mail à Delegacia Tributária de Julgamento de Bauru.
A petição com a defesa foi juntada aos autos no dia 10 por funcionário do Núcleo de Apoio Administrativo do Tribunal de Impostos e Taxas. Diante do cenário, o ilustre julgador de primeira instância entendeu que a defesa foi interposta após o escoamento do prazo legal. Para tanto, fundamentou sua decisão nos seguintes termos: transcrevo a decisão de primeira instância e continuo no meu voto. A decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Não identifico violação ao princípio constitucional da igualdade, ventilado na preliminar de tempestividade da defesa. Registro que não há alegação nem prova de instabilidade no sistema EPAT do Tribunal de Impostos e Taxas, ou seja, o sistema eletrônico estava em pleno funcionamento. Como mencionado na decisão recorrida, abre aspas, o artigo 68 estabelece que a defesa deve ser apresentada durante expediente normal. Entretanto, prevê que pode haver exceção, quando disposto em contrário, fecha aspas. A exceção diz respeito à interposição de defesa por meio eletrônico, o que não ocorreu nesses autos. Portanto, não há como considerar que a defesa foi interposta no dia 9/6 de 2018. Argumenta-se que o solidário que, abre aspas, por não possuir assinatura eletrônica, necessitou enviar a mesma para protocolo via e-mail, o que, conforme consta dos e-mails em anexo, foram tempestivas, fecha aspas, sem razão. Embora alegue-se que o solidário não possua assinatura eletrônica, verifico que o e-mail foi enviado pelo patrono, que também apresentou a defesa e o recurso ordinário. Pelo recursal, deixa expresso que o patrono possui cadastro no sistema. Vejamos, transcrevo parte do recurso ordinário, e em negrito eu ressalto que, já que o requisito do artigo 118 e 119 foram preenchidos ao ser encaminhada a peça processual com assinatura eletrônica que já possui cadastro no sistema, logo a defesa é tempestiva e deve os autos retornar à primeira instância para apreciação, fecha aspas. Continuo no meu voto. Vê-se que o patrono possui certificado digital. Assim, caberia ao solidário comparecer à Secretaria da Fazenda durante o expediente para credenciar o patrono junto ao sistema eletrônico. É o que dispõe o CAPT e o parágrafo 1º do artigo 119 do Decreto 54.486 de 2009. Vejamos, transcrevo a legislação. Portanto, não há como aceitar a tempestividade da defesa, pois quem enviou o e-mail e apresentou a defesa foi o patrono, que possui certificado digital. O solidário não observou o procedimento do credenciamento. Assim, não existe ofensa ao princípio da igualdade, como alegado, pois o solidário é quem deu causa à impossibilidade do patrono em utilizar o sistema eletrônico, ao não comparecer à Secretaria da Fazenda para realizar o procedimento de credenciamento do patrono. Assim, a decisão de primeira instância deve ser mantida integralmente pelos seus próprios fundamentos, razão pela qual afasta a preliminar. Quanto ao mérito, deixo de conhecê-lo, tendo em vista que as razões preliminares não foram acolhidas. Antes posto, conheço parcialmente do recurso ordinário do solidário Itamar Alves de Oliveira Júnior e nego-lhe provimento, mantendo assim integralmente a decisão de primeira instância. Só vou fazer o registro do processo e eu já abro para discussão. Está feito o registro do voto. Como eu já havia adiantado, o processo é simples, tá? O que aconteceu? São duas acusações. A contribuinte autuada não entrou com recurso, tem 2 solidários, apenas um solidário entrou com recurso. E o que aconteceu? No dia do vencimento, ele mandou por e-mail, após as 23 horas, quase à meia-noite, né? E no dia seguinte, o funcionário do núcleo foi lá e protocolou, fez o protocolo da defesa. A decisão de primeira instância decidiu que ela era intempestiva. No recurso ordinário, ele fala que é tempestivo, mas de fato ela é intempestiva. E ele reclama, por quê? Porque ele fala que ele não é credenciado, né? Mas como ele, de fato, que ele não foi habilitado no EPAT. Mas para isso, quem deveria habilitar ele no sistema EPAT, ele poderia fazer 2 coisas. Ou ele fazer o protocolo manual, tá?
ou ou o solidário credenciar ele junto ao EPAT. E aí ele poderia praticar os atos via procedimento de processo eletrônico, que ocorreu na segunda instância, entendeu? Por isso que eu acabei mantendo a decisão de primeira instância que entendeu pelo intempestividade da defesa. Tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito da matéria? Dr. Walter? Sei, Pois não. desculpa, presidente. É difícil, né, presidente, porque é complicado. Eu vou acompanhá-lo, mas provavelmente em outra oportunidade, né, só para ficar registrado, pode ser que eu mudaria de entendimento, porque ele mandou na data, né, mesmo no último dia, passou ele mandou por e-mail. e-mail. Na verdade, ele mandou por e-mail. Quem mandou foram os contribuintes e quem transmitiu a defesa não foi o advogado. Foi a contribuinte e o solidário, entendeu? Sim. E assim, ele não transmitiu em horário de expediente. Se ele transmitisse em horário de expediente, o responsável por receber a peça recursal, ele teria protocolado no dia, entendeu? Mas o problema é que ele protocolou quase meia-noite, eram 23 horas e 56 minutos, entendeu? É bom, Entendeu? mas estava no prazo dele, né? O que a gente vê na Então, prática, né? é que a legislação, assim, eu não sei se mudou a legislação, tá? Mas eu lembro que nas defesas administrativas pelo INSS, né, a lei prevê que poderia ser mandado via carta com aviso de recebimento, tá? Eu não sei se mudou a legislação. E conta o prazo da data em que você entregava, da postagem, não da data que você chegava. Então, eu via casos, né, em que perdia-se o prazo para apresentar no posto do INSS. Mas o advogado ia lá e mandava via carta, via R. Por quê? Porque o correio ele funcionava um horário além daquele, né? Sim. E lá a legislação prevê. Aqui não, entendeu? Aqui a legislação não prevê. Não prevê que para mandar que o encaminhamento via e-mail ele é o caminho correto. Ele nem prevê isso daí. Por quê? Porque você está mandando para quem o e-mail, né? Para DTJ, entendeu? Não, então você fala assim, não, eu mandei para a Secretaria da Fazenda, mas para que órgão? Entendeu? Por quê? Porque você pode mandar, porque a defesa ela deve ser interposta junto à Delegacia Tributária de Julgamento, que é órgão diferente da Delegacia Regional Tributária, entendeu? Por isso Mas que... só como foi a minha dúvida, do funcionário da Fazenda fazer o protocolo, né? Eu acho que deve ser uma obrigação, mas de porque ele encaminha para o lugar correto, né? Ah. Ele vai lá e... Como é que ele pode fazer? Ou ele encaminha o e-mail, ou ele vai lá e faz a... Como é que fala? Ele imprime, nesse caso aqui ele não imprimiu, escaneou e juntou, né? O procedimento. Não, mas eu vou acompanhar, presidente. Tá bom? É só para se manifestar mesmo. Obrigado. Tá, joia. Obrigado, doutor Walter. Mas foi bom. O debate é sempre enriquecedor, né? Pode ser que mais tarde eu venha a ver e acabar mudando, né, o entendimento também, né? Não é? Eu acho que, nesse caso, doutor Silva, além da legislação não prever, ela veda, né? Porque se o protocolo fosse feito via EPAT, a legislação impõe certas formalidades que a contribuinte solidária não cumpriu, né? E para fazer o protocolo na delegacia de julgamento, ela teria que comparecer em um período útil e na data de funcionamento da unidade, né? Então, ela não fez nenhuma coisa e nem outra, né? Ela nem se cadastrou no EPAT de acordo com as formalidades exigidas e nem compareceu no órgão num dia útil e no horário de funcionamento, né? Ela transitou no limbo entre os dois mundos. Então, eu acho na verdade, o argumento do princípio constitucional da igualdade que o advogado traz é justamente esse daí. Ele fala que ele não teve acesso ao EPAT, entendeu?
diferente da contribuinte que ela tem acesso ao EPAT. Mas o problema é que quem dá acesso ao EPAT é quem contrata ela, né? É o solidário. Se o solidário não deu acesso ao EPAT a ela, então não tem como, né? Exatamente. Só confirmar a presença e aí a gente passa ao julgamento. Encerrado o julgamento do AM 448.260, Forsfet, recurso ordinário conhecido parcialmente não provido, decisão unânime. Retornar ao julgamento da IM 450.417, Momenta Farmacêutica Limitada. Doutor Rafael está em andamento a preferência, tá? Assim que registrar, pode passar a leitura, doutor. Só mais algum minutinho.
Senhor presidente, terminei aqui. Eu vou fazer a leitura. Eu já gravo, se estiver de acordo com a... Ok, fica à vontade. Pedi preferência para externar meu posicionamento divergente, com devida vênia, acerca da fundamentação adotada pelo ilustre juiz relator para a concessão da redução da penalidade dos itens 5, 6, 7 e 8 em 50% do valor da multa. O ilustre juiz relator afirma em seu voto. Eu transcrevo aquele trecho que eu mencionei anteriormente. Quanto a esse ponto, entendo que a comparação entre os valores de imposto cobrados no AIM e os valores das multas exigidas não é cabível, uma vez que o imposto é cobrado nos itens 1, 2, 3 e 4, enquanto que a multa em debate é cobrada nos itens 5, 6, 7 e 8. Desse modo, vemos que se tratam de infrações distintas, com imposições de penalidades distintas pela legislação. Não sendo comparáveis suas exigências. A exigência de multa por descumprimento de obrigações acessórias é autônoma, não se vinculando ao valor do imposto exigido no AIM em outras infrações. Outro ponto importante é a alegação de que a multa excessiva que a multa se mostra excessiva, limitando a capacidade contributiva do contribuinte. Isso porque, conforme podemos observar do quadro 1 do AIM, as folhas 10, no demonstrativo relativo aos valores de operações de saída realizadas pelo contribuinte para fins de aplicação do limite da multa previsto no artigo 85A da METRIC 74, o contribuinte realizou operações de saída de mercadorias nos 12 meses anteriores à abertura do AIM, no montante de 352 milhões de reais. Assim sendo, o limite da multa para infrações por descumprimento de obrigações acessórias seria de 3 milhões e meio de reais, ou seja, o dobro do valor total da multa exigida no AIM tela, que é de 1 milhão e 400. Desse modo, não vislumbra a dilapidação do patrimônio do contribuinte, conforme exposto no voto do juiz relator. No mais, diante do posicionamento reiterado da Câmara acerca da aplicação da redução de penalidades prevista no artigo 527-A, acompanhe o ilustre juiz relator no restante e reduza a multa aplicada dos itens 5, 6 e 7, 5, 6, 7 e 8 em 50%. Assim como voto, presidente. Doutor Rafael, o senhor não quer acrescentar só, levando-se em consideração o porte econômico e os antecedentes, como bem relatado, como bem consta no voto do relator? No final, né? Isso. Só para deixar claro que se levou em consideração o porte econômico e os antecedentes fiscais, né? Porque é a questão que a superior está pegando mais no pé, né? Para falar que, que o doutor Carlos ele coloca, né? Ele insere no voto que só tem, além desse AIM, só tem 3 AIMs lavrados contra contribuinte, né? Ou seja, não pesa. Perfeito. Então, o último parágrafo ficaria: no mais, diante do posicionamento reiterado da Câmara acerca da aplicação da redução de penalidades prevista no 517-A, acompanhe o ilustre juiz relator no restante e reduza a multa aplicada nos itens 5, 6, 7 e 8 em 50%, levando-se em consideração o porte econômico do contribuinte e seus antecedentes fiscais. Tá joia. Perfeito. Deixa eu salvar aqui. Não questão, integralmente mérito, provido parcialmente. Está registrado, presidente. Tá, ok. Alguém mais tem alguma dúvida? O doutor Walter quer se manifestar? Doutor Carlos? Encerrar os debates e passar ao julgamento.
Então, nesse caso aqui, o doutor Walter, ele acompanhou o doutor Carlos e eu acabei acompanhando o doutor Rafael, só no finalzinho, em razão da questão da exação, né? Que a multa, ela difere do quanto e ela está dentro do limite, tá? Mas, assim, a multa foi reduzida em 50% e limitado de juros da taxa Selic, tá? Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento, agradeço a presença de todos, tenham todos um ótimo dia, bom final de semana, peço a todos que aguardem somente o encerramento da gravação e da transmissão. Obrigado a todos.